Olá, eu sou a Daniele e você está no Pitadas de Teatro, o canal que traz conceitos, exercícios e curiosidades também sobre essa arte maravilhosa que tempera as nossas vidas. Hoje nós vamos falar de comédia dell'arte. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para ficar sabendo dos novos conteúdos, deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho e também compartilhe esse vídeo com amigas, amigos, enfim, pessoas que você sabe que também se deliciam com o sabor do teatro, certo? Vamos lá então, comédia dell'arte. A comédia dell'arte, como o nome já diz, era uma comédia, certo? E ela era feita de forma muito artesanal. As pessoas que faziam a comédia dell'arte eram verdadeiros artesãos do teatro, pessoas que jogavam muito com improviso, que pegavam as piadas do momento e faziam aquilo tomar uma proporção cênica e, logicamente, que a comédia dell'arte tinha também um caráter muito transgressor, né? Muito delicado, dependendo ali do assunto e do momento em que ele fosse retratado, né? Isso porque a comédia dell'arte, ela ridicularizava todo mundo por puro entretenimento. Então não importa se fossem pessoas poderosas, mercadores, se fossem servos, se fossem, enfim, qualquer tipo de pessoa entrava no rolê da comédia dell'arte e era ridicularizada sim. Lógico, sem identificar exatamente quem era aquela pessoa, sem dar nomes, né? Sem dar nomes. Porém, era feito todo esse trabalho cômico para que as pessoas pudessem se divertir e também, né, lógico, tem aquela criticazinha social. Enfim, e aí existem dois pontos muito interessantes nesse caminho. Primeiro, você não pode exatamente falar mal de poderosos, até porque a comédia dell'arte, ela era feita com tanta perspicácia, vamos dizer assim, que ela caiu no gosto de pessoas ricas e também de pessoas pobres. E aí as pessoas que tinham mais dinheiro e contratavam esses espetáculos, obviamente que elas não querem ser insultadas, né? Então a comédia dell'arte dava um jeito de dizer as coisas sem dizer exatamente. E outro ponto característico da comédia dell'arte era o fato de que as trupes, os grupos viajavam muito pela Europa. O que acontece? Durante essas viagens, eles se deparavam com muitos dialetos diferentes. Logo, precisava haver uma linguagem que fosse acessível para diferentes povos. E a comédia dell'arte tinha isso como elemento também. Música, dança, acrobacia, o gromelô, que era a língua maluca, né, que eu já falei em outro vídeo aqui no canal. Esses eram alguns dos elementos usados para tornar o espetáculo da comédia dell'arte mais acessível para diferentes pessoas, vilarejos, cidades, enfim. Além disso, havia o uso de máscaras de teatro, porém máscaras que deixavam a boca descoberta, o que favorecia, lógico, a dicção e o entendimento dos sons e até das palavras faladas pelas personagens, né? Outro elemento também muito bacana na época era haver já a presença de homens vestidos de mulher, não da forma shakespeariana, né, com pessoas mais jovens, porque as mulheres não podiam fazer parte da cena. Não. Na comédia dell'arte, esses homens se vestiam de mulher por puro entretenimento. E as mulheres atuavam também na comédia dell'arte. Ou seja, era uma forma de fazer teatro extremamente revolucionária, inovadora para os moldes da época. E de que época nós estamos falando? Meados de 1600. Na Europa. Então esse é o contexto histórico, já eu falo um pouquinho mais sobre isso, certo? A comédia dell'arte, já deixo falado aqui, esse vídeo é mais longo porque realmente é um assunto que tem muito conteúdo e você não vai se arrepender se você for uma pessoa que estuda teatro mesmo e der pause e for tomando nota das coisas, porque essa aula tem muito conteúdo. Vamos lá!
Como era o roteiro dessa comédia, né? Porque tá muito doido isso daqui. Bom, era feito o Canovaccio. O Canovaccio, ele não é nem um roteiro de ação propriamente dito e também não é um script quadradinho como a gente costuma ver aí na nossa contemporaneidade. Não. O Canovaccio, ele tinha assim o tema daquele espetáculo, tinha o desenvolvimento e tinha o desfecho, certo? Era basicamente isso. Então, dentro dessa estrutura, eram feitos os jogos de improviso, tinha vários conflitos, tinha muitas confusões, muita polêmica, muita confusão. Essa era a comédia dell'arte, para realmente entreter as pessoas. E o desfecho geralmente era um desfecho feliz. Inclusive, existe registro de que foi contratado o espetáculo de comédia dell'arte para um casamento, ou seja, para uma festa de casamento. E olha que interessante, foi feito o espetáculo e o desfecho do espetáculo era o final feliz, que era o próprio casamento. Então imagina que delícia essa fusão de vida real com a arte. Então realmente os profissionais da comédia dell'arte eram verdadeiros artesãos da comédia. Dentro da estrutura da comédia dell'arte, além desse roteiro Canovaccio, existia também algumas personagens específicas. Vamos lá. Os Zani. Os Zani eram os palhaços, por assim dizer, né? Eram pessoas mais ou menos honestas, muito espertas e que causavam muitas confusões, mas que também contribuíam para a resolução dessas confusões, né? Algumas personagens, vou dizer nomes aqui de alguns Zanis, tá? Arlequino, Pedrolino, Colombina. Esses nomes te dizem alguma coisa? Pois é. Pedrolino, talvez não te diga, mas se eu falar Pierrot, talvez você associe a alguma outra personagem que é bastante conhecida aí na nossa vida de artista, certo? Existiam também os inamorati, que eram os casais de namorados, que geralmente eram aqueles que eram bem-nascidos, herdeiros, e aí o grande problema deles era que a família impedia aquele amor, impedia aquele relacionamento. A grande necessidade deles era realmente conseguir viver esse grande amor em harmonia com a família. É de tocar o coração. Os vecchi eram os velhos, os pais desses inamorati, às vezes, ou não, às vezes outros tipos de velho, eram os cabeça branca mesmo, os que tinham grana, os donos da lancha, e eles eram muitas vezes, como se diz, convencidos pelos Zani a fazer determinadas coisas, inclusive permitir o casamento aí, que eles meio que torciam o nariz para isso. E tinha também il capitano, sim, os militares que se diziam muito corajosos, muito, né, parará, só que na verdade eram uns belos de uns covardes. E dentro dessa modalidade existiam os homens e as mulheres. Os homens eram os escaramuccia e as mulheres eram las senhoras. Interessante, né? Escaramuccia te diz alguma coisa? Depois tem que pesquisar, hein? Algumas dessas confusões. Vamos lá. Zanis enrolando, enganando mesmo os vecchi para ajudar os inamorati, mas não de graça, né? E também existe até registro de que em uma dessas confusões de espetáculo e tudo mais, um arlequino ficou grávido. Como isso aconteceu, sabemos mais ou menos, né? Eu só de imaginar, eu me divirto muito com a comédia dell'arte. Realmente é algo maravilhoso que, olha, quem viveu, viveu, né? Enfim, a gente fica estudando porque é inevitável se apaixonar. E a comédia dell'arte, embora ela tenha surgido no século XVI, ela é um tipo de comédia um tanto quanto atemporal. E foi muito inovadora, isso a gente não pode deixar de falar. Ela, lógico, bebeu
nas artes circenses, porque tem aí as acrobacias, músicas, tem também a parte de pantomima, do mimo, mas isso é assunto para outro vídeo, né? Ela também se inspirou no Carnaval de Veneza, que tem aí a característica da máscara, da diversão, enfim, tem também essa característica. E eu falo muito que a comédia dell'arte é atemporal, é inovadora, e por quê? Porque ela tem alguns elementos inegáveis de inovação. As mulheres faziam parte do espetáculo, a linguagem era acessível, ela tinha um espírito marginal e mesmo assim caiu nas graças da nobreza. Enfim, era um trabalho refinadíssimo que só os verdadeiros artesãos da comédia eram capazes de fazer. Eu sou muito grata à Comédia dell'arte e nós, enquanto admiradores dessa arte maravilhosa que traz tanto sabor para as nossas vidas, nós devemos muito à Comédia dell'arte, não só pelas suas características de linguagem, de aparência, daquilo que era mostrado, da sua estrutura, mas também naquilo que compunha a sua alma, o seu cerne, que são características imprescindíveis para o fazer teatral, e eu acabei de falar aqui. Inovação, quebra de paradigma, não tá nem aí para preconceito, e zoa todo mundo, e faz crítica social, e você ainda sai dando risada, não só do outro, mas de você mesmo. Isso é maravilhoso, isso é teatro. Bom, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber notificações de próximos vídeos. Deixa aquele like, acho que você já deixou, mas deixa aquele like, hein? Lembra disso para fortalecer o nosso trabalho, e compartilhe esse canal e esse vídeo com amigas, amigos e pessoas interessadas nessa arte que tempera a nossa vida, certo? Anotou as coisas? Deu pause e fez as suas anotações? Porque olha, falei que ia ter conteúdo nessa aula, hein? Fico por aqui, até a próxima aula. Tchau!